Você está prestes a conhecer algo que pode mudar tudo o que sabemos sobre o universo. O telescópio James Webb e o Google Quantum Lab podem ter encontrado pistas de uma nova dimensão. Antes que o véu da realidade se rasgue diante dos seus olhos, clique em gostei e se inscreva no canal Infinite Space, porque aqui você explora os limites do impossível. O telescópio espacial James Webb acaba de abrir a porta para uma nova dimensão? É exatamente isso que o Google Quantum Lab afirma. É uma tese ousada, mas dados recentemente avaliados mostram sinais reais de uma dimensão invisível. Em colaboração com o Departamento de Pesquisa Quântica do Google, uma equipe de físicos mergulhou profundamente no espectro infravermelho dos dados do Webb, em busca de padrões que não podem ser explicados por modelos físicos clássicos. Os resultados são estranhas difrações de luz e assinaturas repetidas que podem apontar para algo além do nosso espaço tridimensional. Os pesquisadores se referem aos dados como anomalias, que não ocorrem por acaso. Eles seguem padrões matemáticos fascinantes, há muito previstos pela teoria das cordas. Essa teoria assume que a realidade tem mais do que as 3 dimensões espaciais conhecidas e uma de tempo. Algumas delas estariam ocultas ou enroladas. Até agora, isso era considerado apenas uma hipótese. Mas e se agora estivermos vendo essas dimensões pela primeira vez? Ou ao menos observando seus efeitos? Perguntas urgentes precisam de respostas. Será que essas descobertas são realmente evidências de outra dimensão? E isso tornaria parte da teoria das cordas tangível pela primeira vez? Talvez até comprovada? Céticos argumentam que pode haver outra explicação totalmente diferente para os dados. Pode ser um novo fenômeno físico, uma falha na instrumentação ou uma lacuna fundamental no nosso entendimento do universo. Dimensões adicionais? Nada foi provado ainda. O mundo científico está em alvoroço. Várias equipes ao redor do mundo estão tentando repetir a análise de forma independente com seus próprios algoritmos para verificar os resultados do Google. Essa abordagem é padrão na ciência. Resultados devem ser confirmados várias vezes por equipes independentes antes de serem aceitos como cientificamente prováveis. Além disso, observações complementares com o Webb e outros telescópios terrestres estão planejadas para confirmar ou refutar os dados misteriosos. O que é certo no momento é que os limites do que pensávamos saber sobre espaço, tempo e realidade foram abalados. Mas o que está por trás das assinaturas misteriosas do Webb só ficará claro nos próximos meses. Evidências de um mundo oculto? Os dados do Webb e os resultados chocantes? É incrível o que a ciência pode alcançar com apenas algumas medições. As evidências de portais para outras dimensões da realidade não foram obtidas por métodos convencionais. No centro dessa especulação está uma nova forma de análise de dados desenvolvida em parceria com o Google Quantum AI Lab. Algoritmos otimizados por quântica foram usados para reexaminar os dados do Webb sobre o aglomerado de galáxias AL 2744. O processo combina a análise clássica com princípios quânticos para identificar padrões mais profundos que não podem ser detectados por sistemas convencionais, por serem complexos ou sutis demais. Ao contrário dos computadores tradicionais que usam código binário, os quânticos usam qubits. Um sistema binário trabalha com zeros e uns para expressar todos os resultados possíveis por sequências únicas. Já os qubits representam zeros e uns ao mesmo tempo, e não precisam usar cadeias de código complexas. Isso os torna milhares de vezes mais rápidos e capazes de representar resultados que o sistema binário clássico não conseguiria. Isso é possível graças às peculiaridades quânticas da superposição e do emaranhamento. Qubits analisam múltiplos estados ao mesmo tempo e são particularmente úteis na busca por padrões não lineares em grandes conjuntos de dados astronômicos. Os pesquisadores usaram essa tecnologia para filtrar padrões sutis de luz e estrutura do imenso volume de dados do James Webb que antes eram invisíveis. O que a IA descobriu foi surpreendente. As assinaturas matemáticas isoladas dos dados lembravam fortemente previsões da teoria das cordas. Especialmente empolgantes foram estruturas geométricas ordenadas que se estendiam por diferentes regiões do aglomerado de galáxias e apareciam repetidamente em vários campos de observação independentes. Essas anomalias apresentaram uma regularidade que não pode ser explicada por lentes gravitacionais clássicas ou pela dinâmica galáctica conhecida.
A interpretação inicial do grupo de pesquisa foi de que esses poderiam ser efeitos de dimensões espaciais adicionais. A teoria das cordas é atualmente uma das únicas candidatas a unir o mundo quântico com a física clássica como uma teoria do tudo. Ela supõe que o universo consiste não só de 3 dimensões espaciais, mais o tempo, mas de um total de 10 a 12 dimensões. Várias dessas dimensões seriam extremamente pequenas, enroladas ou compactadas, de modo que mal conseguimos detectá-las com os meios convencionais e não conseguimos vê-las em nossa vida cotidiana. No entanto, essas dimensões extras e mundos ocultos estariam por toda parte, inclusive fazendo parte da sua vida. A física renomada Lisa Randall, de Harvard, acrescentou uma nuance interessante às descobertas. Em alguns modelos, essas dimensões não são completamente fechadas, mas podem tornar-se permeáveis em certos estados cosmológicos ou energéticos. A consequência seria que a matéria visível para nós permaneceria presa no nosso mundo 3D, enquanto a gravidade e outras forças fundamentais poderiam escapar para dimensões mais altas e atuar ali. Isso explicaria, por exemplo, por que a gravidade é tão mais fraca que as outras forças da natureza, e poderia até influenciar a existência da matéria escura ou da energia escura. A análise baseada em quântica mostrou que certos padrões de luz e distorções de frequência se repetiam de forma sistemática em vários aglomerados de galáxias. Essas chamadas assinaturas quânticas não ocorrem de forma caótica, mas seguem ordens matemáticas conhecidas da geometria extradimensional. Certos padrões de energia e atrasos na luz só podem ser explicados se assumirmos que a luz passou por um meio com propriedades multidimensionais. Isso nos leva de volta às dimensões da teoria das cordas, ou aos modelos que assumem que há dobras no espaço-tempo. Simulações suplementares iniciais com modelos apoiados por IA confirmaram que tais assinaturas seriam típicas de interações com estruturas espaciais de dimensões superiores. Os próximos passos incluem revisões por pares, análises de dados independentes por equipes do MIT, Princeton e CERN, e novas observações com o James Webb. A pergunta que paira é: realmente espiamos o véu de dimensões adicionais pela primeira vez? Ou tudo não passa de um erro? Explicações alternativas também são surpreendentes. A comunidade científica não hesitou em tentar verificar imediatamente os resultados da IA do Google e buscar outras explicações para os padrões estranhos de luz. Nem todos os pesquisadores estão convencidos de que existe uma única explicação. Uma possibilidade óbvia seria, claro, um erro no sistema. Telescópios como o James Webb são equipamentos de precisão altamente complexos, mas como qualquer máquina, não são infalíveis. Erros nos sensores, desvios de calibração ou interferências de radiação cósmica podem ter criado padrões que não são reais. Nesse caso, estaremos lidando com resultados que surgem da forma como os dados são processados ou interpretados. O uso de novos algoritmos quânticos também pode levar a superinterpretações se flutuações aleatórias forem interpretadas como assinaturas estruturadas. A tecnologia ainda está em teste, e tanto os computadores quânticos quanto as análises por IA estão sujeitos a falhas. Mas, e se as assinaturas forem reais, e ainda assim não tiverem nada a ver com espaços extradimensionais? Na física quântica, existem muitos efeitos ainda mal compreendidos que não se encaixam no nosso entendimento convencional do espaço-tempo. Efeitos como a não localidade, o entrelaçamento ou a gravidade quantizada também poderiam ter gerado esses padrões de luz. Uma terceira possibilidade fascinante é que estejamos às portas da descoberta de algo totalmente novo. Talvez esses padrões sejam indícios de fenômenos físicos ainda desconhecidos. Não seria a primeira vez que um efeito inexplicável leva à descoberta de uma nova força. A radiação cósmica de fundo também foi descoberta por meio de uma medição bizarra e inexplicável. O que já está certo é que o Google encontrou mais do que uma curiosidade matemática nos dados do Webb. Padrões assim não surgem sem motivo. A teoria das cordas também funciona no seu mundo. Você consegue imaginar que está sentindo essas cordas agora mesmo? Controlando-as e, assim, participando da criação? A teoria das cordas é mais do que uma teoria ou experimento mental para físicos. É uma tentativa de reduzir tudo, absolutamente tudo que existe, a um único bloco de construção: minúsculas cordas vibrantes de energia. Esses fios cósmicos são inimaginavelmente pequenos,
na ordem de 103 de 35 metros. E mesmo assim, supõe-se que expliquem a natureza de todas as partículas, forças e o próprio espaço-tempo. Se for verdade, então você também é feito dessas cordas vibrantes, assim como tudo o que você vê agora. Seu corpo, seus pensamentos, a luz em sua pele, o som da minha voz. Tudo isso pode ser uma expressão de diferentes modos de vibração dessas cordas microscópicas. Isso nos leva a uma pergunta fascinante. E se nossas experiências diárias interferem nessa estrutura sem que saibamos? Apenas perceber que você está influenciando essas cordas neste exato momento pode mudar sua vida para sempre. Talvez você se torne mais consciente das suas influências e passe a vibrar suas cordas com mais poder e propósito. Ou talvez decida enviar uma ou duas mensagens para dimensões invisíveis. Quem sabe você não receba uma resposta de lá. Existem modelos que fazem a ponte entre física e filosofia e assumem que nossa consciência não é só consequência dessa estrutura, mas também interage com ela. Na física quântica, o efeito do observador é normal. A maneira como um sistema é medido influencia seu estado. Isso tornaria normal que nossos pensamentos, sentimentos e decisões gerem pequenas ressonâncias nesses espaços ocultos. Fisicamente, é difícil compreender, mas algumas teorias, como o princípio holográfico ou a cosmologia do Brain, assumem que o nosso universo está localizado em uma membrana flutuando num espaço maior. Tudo o que experimentamos seria uma projeção de um campo de informação mais profundo, e nossas ações poderiam gerar pequenas ondas nele. Imagine que cada pensamento é como uma brisa leve, soprando sobre uma rede esticada de cordas. Alguns desses movimentos são insignificantes, mas outros poderiam criar ressonâncias em certas constelações. Essas amplificações propagadas por camadas teriam efeitos de longo alcance. Talvez fenômenos como conhecimento intuitivo, sincronicidades ou súbitos insights criativos sejam resultados de ressonâncias com outras dimensões. Claro, do ponto de vista científico, isso ainda é pura especulação. A teoria das cordas ainda não foi confirmada experimentalmente, e mesmo os novos dados do Google oferecem pouca certeza. Porém, o fato de nossos cientistas não conseguirem explicar certos fenômenos não significa que esses efeitos, e talvez até dimensões e mundos ocultos, não existam. Se estamos realmente vendo os primeiros sinais de outras dimensões, ainda não sabemos. Mas uma coisa é certa: o universo acabou de ficar muito mais estranho. Inscreva-se no Infinity Space, deixe o seu like e ative o sininho. Porque as próximas descobertas podem mudar tudo.